e hoje vou trazer aqui para vocês um vídeo falando sobre história, mas precisamente Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo aqui, rapaziada, é de um dos canais que eu acompanho no YouTube. Hoje na Segunda Guerra Mundial eles passam bastante documentários sobre guerras, né? As guerras, né, que tiveram aí. E eu gosto de acompanhar, que eu gosto bastante assim de informações, né? E antes de mais nada aí, rapaziada, quem não for inscrito, puder se inscrever no canal e deixar o like aí, tamo junto, beleza? Crédito aqui pro canal, né? Que matéria deles. E vamos acompanhar, né? Vou acompanhar aqui. Espero que vocês gostem. É bem informativo para quem gosta assim de história. É um prato cheio. Não é um vídeo muito longo também, né? Porque às vezes tem umas pessoas que não têm paciência. Mas para quem gosta de história, cara, isso aqui é um prato cheio. Beleza? Espero que vocês gostem. Vamos lá acompanhar. Deixa eu dar um play. Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o Führerbunker, o último refúgio de Hitler na capital alemã sitiada. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a Luftwaffe era, de longe, a força aérea com mais experiência de combate na Europa. Naquele ano, quase a totalidade dos pilotos ingleses e franceses não tinham nenhuma experiência real de combate. Mas a Alemanha tinha mais de 1000 pilotos, com 2 ou até mesmo 3 anos de experiência, adquirida durante a Guerra Civil Espanhola através da Legião Condor. Toda essa experiência, aliada ao emprego de aviões avançados, dava a Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, uma confiança excessivamente elevada, ao ponto de dizer, em setembro de 1939, num discurso para oficiais da Luftwaffe, que nenhuma bomba aliada cairia em solo alemão. E que se isso acontecesse um dia, poderiam chamá-lo de Meyer, uma espécie de piada da época envolvendo um nome alemão muito comum. Mas como a história nos mostrou muito bem, ele estava errado, com as primeiras ações coordenadas de bombardeio começando já em maio de 1940 contra alvos industriais na região alemã do Ruhr. Berlim, a quase 1000 quilômetros de Londres, estava no limite extremo do alcance dos bombardeiros e muito além do limite do alcance dos caças da época. Mas mesmo assim, em agosto de 1940, as primeiras bombas caíram sobre a capital alemã. Mas os ataques aéreos coordenados contra Berlim começaram apenas em novembro de 1941, com essas ações começando a se organizar mais a partir de fevereiro de 1942, quando o Sir Arthur Harris assumiu o posto de chefe do Comando de Bombardeiros da RAF. Como ele dizia na época, os alemães plantaram vento e por isso agora irão colher tempestades. Em 1943, Sir Harris iniciou pesadas campanhas de bombardeio contra Berlim, levando Hitler a ordenar a construção de um novo bunker ao lado da sua chancelaria. Naquela época havia apenas um pequeno bunker, conhecido como Vorbunker, mas não tinha estrutura suficiente para receber o Estado-Maior de Hitler, com as obras do Führerbunker começando em 1943, a uma profundidade de 2,5 metros abaixo do Vorbunker, para aumentar a segurança. A entrada do Führerbunker era feita pelo Vorbunker, com ambos os bunkers ligando-se por meio de uma escada que podia ser hermeticamente selada. Olha isso. Foi construído a 8,5 metros de profundidade nos jardins da chancelaria, e apesar da sua grande profundidade, era incrivelmente reforçado, com um teto feito de concreto com uma espessura de 3 metros, e com paredes de concreto com uma espessura de quase 4 metros. Os acessos eram feitos através de portas blindadas estanques, que podiam ser protegidas a partir de posições de tiro nas esquinas. No seu interior havia cerca de 30 pequenas salas que se comunicavam por corredores estreitos, com a maior parte dessas salas correspondendo a acomodações para Hitler e o seu Estado-Maior, bem como salas de reuniões e de comunicações. O bunker tinha um gerador próprio e a água potável vinha de um poço artesanal, mas as condições no seu interior eram muito desagradáveis. Apesar das bombas manterem o ar em circulação, a atmosfera era horrivelmente abafada e a umidade escorria das paredes de concreto.
com poças de água acumulando-se com frequência no chão, obrigando a que bombas estivessem sempre ligadas para evitar inundações. O gerador e as bombas produziam um ruído constante, apenas parcialmente abafado pelas paredes. E apesar da sua profundidade, sempre que bombas caíam num raio de até 200 metros, o interior do bunker vibrava como um sino. A área de trabalho reservada a Hitler correspondia a 3 salas, que eram usadas para reuniões privadas e conferências, com a área privada correspondendo ao seu quarto e a um pequeno escritório no qual Hitler pendurou o quadro de Frederico o Grande, um rei que governou a Prússia entre 1740 e 1786. Apesar da entrada principal para o Führerbunker ser feita pela chancelaria e através do Vorbunker, havia uma saída de emergência que dava para os jardins da chancelaria, com essa via de acesso sendo a mais usada após a destruição da chancelaria em março de 45. No dia 16 de janeiro de 1945, após a ofensiva alemã nas Ardenas em dezembro de 1944 ter falhado, e com os soviéticos iniciando uma ampla ofensiva na frente oriental, Hitler, acompanhado pelo seu secretário Martin Bormann, pela sua namorada Eva Braun e também por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, passaram a dormir dentro do bunker, com Hitler passando a trabalhar no seu interior a partir de fevereiro ou março. Aquele espaço passou a estar entulhado de secretárias, secretários particulares e adjuntos, ajudando a transformar a atmosfera do bunker num ambiente ainda mais opressivo do que já era. Numa área pensada para acomodar no máximo 100 pessoas, se acotovelavam quase 300. No dia 20 de abril, com os soviéticos avançando pelo norte e pelo sul para cercar Berlim, Hitler saiu pela última vez do seu bunker para entregar medalhas a membros da juventude hitlerista. E nesse mesmo dia, para comemorar o seu aniversário, o Exército Vermelho iniciou um pesado bombardeio de artilharia contra a cidade, com muitos projéteis atingindo a chancelaria e o jardim por cima do bunker, com o som dos impactos e das detonações ressoando pelas grossas paredes do bunker. No dia 30 de abril, após se casar na noite anterior com Eva Braun, com o exército soviético a menos de 150 metros da entrada principal do seu bunker, Hitler e Eva Braun se suicidaram e os seus corpos foram incinerados numa cratera no jardim da chancelaria. Os soviéticos desconheciam a existência do bunker e ficaram espantados com uma estrutura tão austera para manter Hitler e o seu séquito, tão habituados a grandes e luxuosas mansões. Apesar de várias tentativas, o bunker levou quase 30 anos para ser totalmente demolido, e como o local estava no lado oriental de Berlim, muito próximo do muro que dividia a cidade, praticamente não foram feitas obras de urbanização, com um edifício residencial e um estacionamento tendo sido levantados exatamente por cima do bunker de Hitler nos anos 90. Hoje em dia, apenas uma placa indica o local do último refúgio de Hitler. Bom, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Videozinho, matéria bem bacana sobre Segunda Guerra Mundial. Esse canal aqui eu recomendo, ele é muito bom. Falando sobre os últimos dias, né, do Hitler no seu bunker lá, que ele foi se esconder lá porque os aliados estavam chegando junto lá em Berlim, né? Daí ficou lá escondidinho, depois saiu. E todo mundo sabe qual que é a história, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Ó, quem não for inscrito, puder se inscrever no canal, deixar um like aí. Tamo junto.
Vou trazer mais vídeos aí sobre matérias, sobre alguns outros assuntos também, de história, que é muito bacana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto e até a próxima.